Chelsea e Fulham. Chelsea com 56% de aproveitamento em casa contra 40% do Fulham. No último jogo entre eles, né, o Chelsea teve 20 finalizações, 10 chutes no gol, né, teve 3 chutes para fora, 7 chutes bloqueados, mas foram 10 chutes on target. O Fulham deu 8 finalizações no total, 3 chutes ao gol. O Fulham ganhou esse jogo de 2-1. Foram, né, 12 escanteios. Nós tivemos 6 impedimentos, 3 para cada lado, 16 faltas para o Chelsea, 12 faltas para o Fulham. Tivemos 3 cartões amarelos para o Chelsea, 4 cartões amarelos para o Fulham e 1 cartão vermelho para o Chelsea nos últimos jogos. No último jogo, confronto direto dos últimos 10 jogos, nós tivemos 2 jogos apenas com menos de 2 gols, dos últimos 10 jogos entre eles. Nos últimos 10 jogos do Chelsea, ele empatou o último jogo de 0-0, gol de 1-0 do Crystal Palace, perdeu para o Fulham de 2-1, né? O City perdeu para o City de 4-0, perdeu para o City de 1-0. Então, nos últimos 10 jogos, 1, 2, 3, 4, 5 jogos tiveram menos de 2 gols do Chelsea. No caso do Fulham, o Fulham, nos últimos 10 jogos, tem 3 derrotas e 1 empate. Nesses 10 jogos, são 3 jogos com menos de 2 gols. Na tabela, o Fulham está em 7º, o Chelsea está em 10º. O Chelsea, só se tiver um milagre agora para na segunda metade aí se reinventar, porque o futebol apresentado até o momento não é o futebol que vai se classificar para Champions, não. Tá com mais 1 de saldo de gol, mais 2 do Fulham. O Fulham tem um jogo a mais, tem 31 pontos. O Chelsea tem 29 pontos. Nós vamos ter o Chelsea com 1.10 gols, média de gols, 1.52 de média do Fulham, 70% de chance do Chelsea fazer um gol, 81% de chance do Fulham fazer um gol. Gols sofridos 1.05 de média contra 1.43. Tem 65% de chance de tomar um gol o Chelsea, 76% de chance do Fulham tomar um gol. Finalizações são 11.60 de finalizações do Chelsea contra 11.76 do Fulham, bem parecido, né? 71% de chance do Fulham ter pelo menos mais de 8,5 finalizações contra 60% de chance do Chelsea. Chutes ao gol são 3.95 de média para o Chelsea contra 4.24 do Fulham. O Fulham tem 71% de chance de ter pelo menos 3 finalizações contra 70% de chance do Chelsea. Ambas marcam quando o Chelsea joga em casa, 44% dos jogos tem ambas marcam, 60% dos jogos do Fulham fora tem ambas marcam. É um pouco mais forte, né? É de se pensar essa daí, dá até pra gente estar entrando, não muito pesado. Escanteio 5.45 de média pro Chelsea contra 5 do Fulham. Né? Aí a gente vai ter 57% de chance do Fulham ter pelo menos 4 escanteios contra 60% de chance de escanteios do Chelsea. Né? Cartões nós temos 2.15 de média para o Chelsea contra 2.43 do Fulham. Temos 90% de chance do Fulham ter um cartão e mais de 100% do Chelsea ter um cartão. Faltas são 10.55 de média contra 10.24 de média do Fulham. Então nós temos 76% de chance do Fulham ter pelo menos 9 faltas cometidas contra 70% do Chelsea. Aqui são as estatísticas de fora, o Fulham fora de casa, e lá do Chelsea são as estatísticas dentro de casa, do Chelsea em casa e do Fulham fora, que são as estatísticas aqui do meio, tá vendo? Essa daqui e aquela de lá são as estatísticas deles, do Chelsea em casa e do Fulham fora. As estatísticas das extremas de fora são as médias do campeonato, beleza? Média do campeonato fora, lá no Chelsea, média do campeonato e o Chelsea em casa. Então são as médias em casa e as médias fora. O juiz é o Stuart, com a média de 3.41 cartões em 521 jogos apitados. Né? Um joguinho bom para um e meio, né? Uma overzinho de 1,5 de cartão. Faltas, em algumas dão a opção só de 21 faltas e meia, é um pouco mais arriscado, mas 18 faltas se achar, 19 faltas. Né, tem essa opção. O último jogo entre eles teve muita falta, teve cartão amarelo, teve expulsão, né? Pode ser que aconteça de novo, pode ser que não. Né? Então a gente vai nas estatísticas aqui, né? Mais de 9 faltas para um, mais de 9 faltas para o outro. Média de 10,24, 10,55 de média, faltas.
né, escanteios, mais de 3 escanteios pro Fulham, né, um jogo com mais de 7,5 escanteios, chutes a gol, mais de 7,5 chutes ao gol, visto que no último jogo deles foi uma porrada de chutes ao gol do Chelsea, só no gol foram 10 do Chelsea, 3 apenas do Fulham, mas esses 3 do Fulham ele ganhou de 2-1. Né? É um time que se defende mais e quando vai à frente, ele vai no objetivo de fazer o gol. Tanto que a média deles é de 4,24 chute ao gol, 3,95 do Chelsea. Ele é mais efetivo chutando ao gol o Fulham. Tanto que por isso ele está melhor no campeonato. Beleza? Segue, curte, compartilha. Sempre tem umas análises diferentes, beleza? Aqui, mais 3,5 de cartões. Aqui, mais de 1,5 gol, um pouco mais arriscado ser 1,5 gol, visto que o Chelsea, eles têm a média maior de 1 gol, mas visto que o Chelsea nos últimos jogos é tudo jogo de 0-0, jogo de 1-0, são jogos apertados, né? Mais de 7 chutes ao gol e meio, ambas têm mais de 3,5 de média, né, mais de 70% de chance de acontecer. No último jogo entre eles, mais de 10 chutes só do Chelsea, menos de 1,5 gol no primeiro tempo. Eles não têm médias de fazer mais de até 1 gol no primeiro tempo, então eu botei 1,5 gol, menos de 1,5 gol, tava pagando a odd boa, né, visto que até menos de 1,5 odd também é um pouco mais arriscado, mas pode acontecer. Mais de 3,5 escanteios para o Fulham, tem mais de 70% de chance de fazer pelo menos 3,5 escanteios, mais de 7,5 escanteios na partida e mais de 2,5 cartões. Essas aqui são todas umas seguradolas que a gente tem pagando 1,25, mas você pode ir somando para no final dar aquela grandona, beleza? Aqui tem uma análisezinha aí, vocês podem estar acompanhando, pode estar vendo também.